Olá, querido desbravador. Olá, querida desbravadora. Finalmente, depois de algum tempo, estou voltando aqui com uma especialidade muito interessante, muito importante, que é a especialidade de flores. Essa especialidade já se encontra no cartão de pesquisador como um dos requisitos, e ela não é tão difícil de ser adquirida. Então, esse vídeo ele tem como objetivo mostrar para vocês, todos os requisitos dessa especialidade e para poder homenagear, estou aqui com meu arganel de borboleta, que vai ter uma hora que vamos ver a importância dela para as flores, tá bom? Então, vamos lá começar essa especialidade. É a primeira especialidade que eu tenho o meu lenço de líder gravando, que eu conquistei ano passado com a graça de Deus. Então, nessa especialidade, para a gente poder homenagear aqui o slide, né? Um bem bonitinho. Deixa eu ver aqui só. Deixa eu arrumar para a gente poder compartilhar. Deixa eu colocar aqui na apresentação de slides. Hoje estava acontecendo uma coisa que parecia que não dava dando certo para eu poder dar essa aula para vocês. Mas conseguimos aqui. Então, aqui tem uma linda imagem com várias flores e um jardim, uma região que tem bastante bosque, né? Esse aqui é o que você vai ganhar se você adquirir a especialidade. Aqui a gente tem o botão da especialidade de flor. E aqui é o meu novo clube, que eu estou nesse ano de 2024, que é o Clube Vilas Boas, da Igreja Adventista do Campo Limpo, aqui de São Paulo, Associação Paulista Sul. Então, eu sempre gosto de colocar o clube que eu estou participando para você ter uma ideia se quiser me encontrar alguma coisa, tá bom? Então, vamos aqui começar. Então, você tem que entender uma coisa: as flores, primeira coisa, são seres vivos e elas fazem parte das plantas. As plantas elas são formadas por célula. E a célula vegetal ela é chamada de célula eucarionte vegetal, tá? E dentro desse reino vegetal existem grupos. Então vamos lá. Nós temos o reino vegetal, que eu vou colocar RV, tá? E eu tenho alguns grupos que compõem ele. Então eu vou ter o grupo das briófitas, que são aquelas plantas que não tem uma raiz desenvolvida, não tem folha desenvolvida, que é aquele músculo que fica em rocha, que você pode escorregar, que são plantas pioneiras, são plantas rasteiras, por aí vai. Daí eu tenho o grupo das pteridófitas. Nesse grupo, eu vou ter a samambaia, por exemplo. São grupos com bastante folhagem, tem esporo, que é a maneira como elas se reproduzem embaixo delas. Se você levantar a folha de uma samambaia, você vai ver várias bolinhas, que é lá que vai acontecer a maneira como ela vai liberar os seus esporos, que não são sementes ainda. Eu tenho o grupo das gimnosperma, aonde eu vou ter os meus pinheiros, araucárias, por aí vai, que é a sua adaptação, que são plantas que possuem semente. A semente nada mais é que uma cápsula de proteção para o embrião, que é a planta, tá? Então, ela é uma estrutura que protege o embrião que vai dar origem a uma nova planta. E no caso das flores, a gente tem o grupo das angiospermas, tá? Toda vez que você ouvir a palavra angiosperma, são plantas que possuem flor. A flor é a maior adaptação que a planta tem, porque a flor ela faz toda uma dança, toda uma atração para poder conquistar, para poder atrair os animais para polinização, e assim o seu fruto, com a sua semente, com o seu embrião, ser lançado para outros territórios. Por isso que a gente fala que plantas que têm flor vão ter fruto e são plantas desenvolvidas, são as mais desenvolvidas que nós temos, que elas têm tudo uma estrutura para a sobrevivência. E graças a Deus que existe isso, né? Nós dependemos das plantas para poder adquirir a nossa alimentação. E nas angiosperma, além de eu ter a produção de glicose na folha e tudo mais, essa glicose é passada no fruto, que a gente chama de fruta, e a gente adquire na alimentação.
sendo a base da nossa alimentação. Então, o grupo que as plantas que têm flor possuem é chamado grupo das angiospermas, fazendo parte do reino vegetal. Então, vamos entender para que serve uma flor. Por que a planta teve que criar uma flor? Por que Deus projetou uma flor na planta? Qual a função disso? Então, assim, a principal função da flor é auxiliar na reprodução sexuada. Então, na flor eu tenho a parte masculina, que é onde eu vou ter o meu pólen, que é onde as abelhas vão poder ir cheirar e tudo mais, que a gente fala que é a parte onde tem a antera, que a gente vai ver mais para frente. E no mesmo local eu vou ter a parte feminina, formada pelo gineceu, androceu, gineceu. Tenho duas regiões que são protegidas pelas pétalas. Estão lá dentro. Só que pensa, a planta ela não vai lá, não vai ter um encontro entre elas. Ela precisa de agentes externos. Então a flor ela precisa atrair o quê? Os insetos, as aves, para que possam cheirar o pólen e o bater das suas asas possa estimular que esse grão saia da parte masculina e entre dentro da parte feminina. Então, o grande agente disso são animais externos. E a flor é justamente para atrair. É como fosse aquela parte de marcação, quando você faz tiro ao alvo, tudo mais. A flor é o tiro ao alvo para essa reprodução. Ela vai atrair os meus animais. Vou colocar aqui uma borboleta muito mal feita, né? Mas ela atrai. Por isso que ela tem que ter uma cor bonita, um cheiro gostoso, para que o animal queira ir lá poder cheirar e poder contemplar, vamos ser assim. Então, elas têm cheiros atrativos, elas têm cores atrativas, porque elas são sinalizadores para chamar a atenção. E o papel da flor é auxiliar a reprodução. Então, essa reprodução eu chamo de polinização, tá? Polinização é a maneira como a planta vai fazer a sua reprodução, com auxílio da flor, tá? Possui a parte masculina, que é o androceu, feminina, que é o gineceu, e quando a flor é fecundada, como quando o pólen, que é a parte masculina, entra dentro da parte feminina, que é o gineceu, a flor adquiriu o seu objetivo, ela conquistou. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a flor se desfazer, porque eu não preciso mais dela. A planta só precisa da flor para poder ter a gravidez da planta. A partir do momento que a planta concebe aquele embrião, que a planta engravida, vamos dizer assim, em outras palavras, a flor já não tem mais finalidade. Então, vai cair as pétalas e toda a energia da planta vai ser para desenvolver o embrião e proteger ele num fruto. Então, uma grande prova de amor, vamos dizer assim. Vamos lá. Nessa especialidade, ela pede para você ou fotografar ou você colecionar umas 25 imagens de flores, tá? Aqui eu coloquei exemplos de 25 flores. Se você quiser saber outros, você pode pesquisar. Nesses que eu coloquei aqui no slide, vai ter o nome comum na parte de cima e na parte baixa eu vou ter o nome científico, tá bom? Então você pode pausar o trabalho, você pode aproveitar isso na sua especialidade. Então aqui eu tenho a gébera, a isa, a margarida, a boca de leão e o crisântemo, tá? Daí nessa outra a gente vai ter a hortênsia. A hortênsia é uma flor bem legal, porque se o pH do solo é básico, ela fica azulada. Se o meu solo é ácido, ela vai ficar com uma cor mais rosa. Então, ela muda de cor de acordo com o pH do solo. Eu tenho um antúrio, esse aqui do meio é uma flor muito comum na casa das nossas avós. Nossas mães perderam esses hábitos, a gente pode conquistar de novo. Mas sempre na casa de uma idosa você vai ver o antúrio. Eu tenho a helicônia, tulipa, amarales, lavanda, girassol. Esse aqui eu não vou conseguir pronunciar. Angélica, esse aqui eu também não vou pronunciar para não falar errado. A Pola, o Tango, a Verônica. Então, aqui nós temos todos os exemplos que você pode pausar e pegar. O copo de leite, que é uma flor muito bonita, a orquídea. Das flores, a que eu mais gosto de cultivar aqui em casa, eu gosto muito de orquídea. Eu acho ela muito bonita. Foi, acho que um gosto que minha mãe passou, e depois que minha mãe veio a falecer, eu acabei adquirindo um gosto especial por orquídea.
e comecei a cultivar. Daí, essa especialidade, ela continua perguntando o quê? As partes que compõem uma flor. Então, vamos entender o seguinte: a minha planta, ela tem, tentar projetar aqui, ela vai ter a raiz dela, que vai ficar no solo. Deixa eu redesenhar aqui que ficou meio estranho. Ó, uma planta, ela tem raiz, caule e folha, certo? Normalmente, todas as plantas têm, tirando as briófitas. Aqui estou fazendo uma flor, uma folha. Só que quando eu vou formar, uma minha planta vai formar uma flor, a primeira coisa que ela vai formar é uma estrutura que eu chamo de pedúnculo. Do pedúnculo eu vou ter umas folhinhas verdes, que eu chamo de sépala. Dessas sépalas vai nascer pétalas. E dentro da pétala eu vou ter a parte masculina e eu vou ter a parte feminina. Mais ou menos a minha planta tem isso. Interessante que se você abrir as pétalas, você consegue ver justamente isso. Então, vamos entender a função de cada um deles. Vou colocar mais para cá para ver se ajuda. Então, as pétalas, elas possuem a função de atrair os animais pelo cheiro e pela sua cor, tá? O conjunto de pétalas de uma planta, quando eu olho todas as pétalas de uma planta, colocar aqui, isso aqui eu chamo de colora, que é a coroa da flor, que é a coroa da flor, que são suas pétalas. Só que para eu poder segurar as pétalas, eu tenho que ter a parte de baixo, que são as folhinhas, que é essa estrutura que a gente está vendo aqui, são as sépalas. O nome é até parecido. E a sépala, o conjunto dela, a gente chama de cálice, tá? Forma um cálice aonde a flor vai crescer. Então, ela tem a função de fixar as pétalas, nela se fixa a parte masculina, o androceu, nela vai se fixar a parte feminina, que é o gineceu, nela, depois que as pétalas caírem, quando não tiver mais a função dessa parte da flor, é nela que vai se desenvolver o embrião e vai formar o fruto. Então, no final, ela vai ser o cabinho do meu fruto, da minha fruta. Vamos aqui passar. O androceu é a parte masculina. Então, ele aqui que está o pólen, tá? Ele vai ter um néctar, um sabor para atrair os animais poder cheirar ele. Do néctar é formado o mel, vamos ser assim, as abelhas quando polinizam, tem essa função, então o mel é extraído dessa estrutura, um néctar que forma o mel é extraído dessa estrutura, e aqui eu tenho a parte feminina, que a gente fala que parece uma garrafinha, tá? O óvulo, o ovário da flor, ela está aqui dentro, tá? Então, o pólen que eu tenho aqui na antera, nessa estrutura masculina, ele tem que cair aqui dentro. E como essas estruturas não se movimentam, é aí que entra a ação dos polinizadores, fazer com que entre. É que nem aquela brincadeira de você ficar tirando a bolinha na garrafa. A flor tem que fazer o tiro do pólen dentro da garrafinha feminina, que é o gineceu. Então, depois que entra, esse grãozinho ele vai até o óvulo, no ovário da flor, e aí vai se desenvolver o embrião. Todo fruto tem um embrião que é protegido por uma semente, que dura muito tempo. A semente é fantástica, porque ela só vai germinar se o solo ter a condição para aquela planta se desenvolver. Enquanto isso não acontecer, pode ficar anos, centenas de anos, uma semente lá, e a partir do momento que você plantar num local adequado, você vai ter a origem de uma nova planta. Aqui são as partes que eu tenho da flor, que nessa especialidade pede para vocês desenharem. Então, vocês podem pegar as imagens, poder fazer, colorir, bonitinho. Então, aqui, ó, eu tenho a sépala, que é a parte verde, eu tenho as minhas pétalas, que é a parte amarela aqui, é o que a gente gosta de ficar destacando quando a gente vê uma flor, quando a gente não sabe a importância daquilo lá. Essa estrutura aqui é a parte masculina, que eu vou ter o filete e a antera, o pólen está aqui, tá? Então, o pólen ele tem que sair daqui e ir para cá. Por isso que eu preciso de ação externa, vento, ave ou inseto, para fazer esse papel, porque ele tem que entrar dentro da parte feminina,
dentro do ovário, no óvulo, e aqui vai se desenvolver, tá bom? A parte feminina, essa estrutura aqui, a gente chama de estigma, a gente chama de xilete, essa pouca de estigma, e aqui nós temos o ovário. É onde vai estar o óvulo, tá? Da sébula desse caulezinho sai o néctar para poder atossicar o meu pólen. E aqui é meu pendúculo, é o que vai, é o cabinho que segura toda essa estrutura, vamos dizer assim, tá bom? Então você precisa desenhar e colocar esses nomes no seu desenho. Vamos entender o ciclo de vida de uma flor. Então, primeira coisa, a flor faz parte de uma planta. Então, o ciclo de vida começa com a germinação da planta. A partir do momento que a planta germina, ela se desenvolve. Cresce o caule, começa a nascer as folhas. Quando a planta atinge o seu tamanho adulto, aí ela desenvolve o quê? A flor, se for uma angiosperma, que é o que a gente está estudando nessa especialidade. Então, a flor vai desenvolver as pétalas, o androceu, o gineceu, parte masculina, feminina. Vai atrair o quê? Os polinizadores. A partir do momento que eles polinizarem, fazer esse pólen sair daqui e entrar aqui dentro, vamos colocar aqui, as pétalas da flor não tem mais objetivo, tá? E nem a parte masculina, a antera, o pólen, não precisa mais. Então, eles vão começar a fazer o quê? Vão começar a ser eliminados. Para que eu vou segurar uma coisa, uma energia que é produzida com muito custo, para manter uma coisa que não tem mais objetivo? Então, eles são eliminados e toda energia vai para desenvolver o fruto. Aqui, no caso, a gente tem uma espécie de vagem, tá? O fruto depois de formado, o objetivo dele é ele ser disperso no chão. Então aí eu posso ter também animais ajudando nesse processo de dispersão desse fruto. Então ele precisa ser atrativo para o animal comer. E ao comer, pega a semente, joga fora e essa semente vai cair no canto onde ela vai ser germinada. Deixa aqui. Outra coisa. Então, as etapas são as seguintes: primeiro tem a germinação da semente, depois desenvolve a flor é polinizada, depois as estruturas da flor, que são as pétalas, a, sé- a- o gineceu, uma parte do gineceu e o androceu vão começar a se desfazer para ficar só o quê? O desenvolvimento do meu fruto. E nesse processo, qual que é a importância dos insetos, das asas dos insetos? Então, ou do vento. O bater da asa, o vento faz com que o pólen saia da antera e entre dentro do estigma, que é a boquinha do meu gineceu, que é a boquinha da minha parte feminina. Então, isso é o objetivo na polinização, por isso que eles são tão importantes. Sem eles, não aconteceria a polinização das minhas plantas. Então, ó, em outras palavras, a polinização ela vai ser a saída do meu pólen da minha antera. Então, vamos lá, de novo. Eu tenho a parte masculina, formada pelo antroceu. Cada bolinha dessa eu chamo de antera. Essa antera vai conter o pólen. E o objetivo dela é entrar dentro do meu gineceu, que é a minha parte feminina. Então, isso aqui vai ter que entrar dentro, tá? Então, a polinização, o objetivo dela é tirar o meu pólen da antera e jogar ele dentro da parte feminina, do gineceu, dentro desse estigma. São nomes diferentes, mas é bom você aprofundar. Então, ó, essa ação de saída de um local para outro, motivado por agentes, animais ou vento, isso é chamado de polinização. É o ato de dispersar o meu pólen. É o ato de jogar o meu pólen para dentro da minha parte feminina, tá bom? Daí, nessa especialidade, ela também pergunta o seguinte: exemplos de flores polinizadas por inseto. Aqui eu coloquei como exemplo uma imagem de uma flor sendo polinizada por uma abelha, que é o lírio, tá? Esse processo dos insetos fazendo a polinização é chamado de entomofilia. Entomologia é o estudo de inseto, filia é amigo. Então, os insetos são amigos, tá?
É o processo quando a flor é germinada por insetos. Daí, ornitofilia, ornitólogo é aquele que estuda as aves. Então, quando a ave, que é chamada de ornito, ela faz a polinização, ela é amiga. Então, eu posso chamar esse processo de ornitofilia, tá? Um exemplo de flor polinizada por aves, que é o beija-flor, por exemplo, é o brinco de princesa, que é o que está aparecendo aqui nessa imagem. A especialidade pede só um exemplo para cada um, mas você pode pesquisar mais. Aí não tem problema. E o vento, anemo é ação do vento, a tradução dele, tá? Em grego. E filia é amigo de novo. Então, quando o vento é meu amigo, eu chamo esse processo de anemofilia, na polinização. E um exemplo de flor polinizada pelo vento, que é cerca de 20% das flores são polinizadas pelos ventos, é o dente-leão. Quem nunca pegou um dente-leão e começou a soprar para dispersar o negócio? Da mesma forma, tá? Daí, na especialidade 8, para a gente poder finalizar isso aqui, o que acontece? Ele nos dá 5 requisitos, ou cinco itens para você escolher dois, nesse requisito aqui. Então, você escolhe o que você quer fazer. Ah, eu quero desenhar, ou eu quero pegar a imagem de 6 flores na cor do arco-íris. Beleza, você tem que escolher dois, tá? Ah, não, eu prefiro pegar a flor e fazer a prensa dela e deixar ela seca para mostrar. Pode também fazer. Ah, eu vou distinguir. Então, isso vai ficar muito a critério do que você vai querer fazer, do que você acha mais fácil também fazer, ou do que o seu instrutor vai querer passar para você. Então, desses 5 componentes, você só vai escolher dois. Então, com isso, deixa aqui interromper o compartilhamento, mas assim a gente coloca fim a essa especialidade. Espero que vocês tenham gostado. Sempre valorizem esses animais, esses insetos que são tão importantes para a nossa alimentação e pela alimentação de muitos animais. E que você, como desbravador, você possa cuidar das plantas, em especial das suas flores, porque elas têm um objetivo para manter aquela planta, tá bom? Um grande abraço e nos vemos na próxima videoaula, que eu vou gravar primeiro socorros, tá? De férias, vou aproveitar para gravar algumas. Até mais.